A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus, sempre, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 1 do livro Os Mensageiros. O título do capítulo é Renovação. E ele tem esse título, não é à toa, porque realmente o André Luiz vem narrando para a gente, nesse primeiro capítulo, o esforço que ele fez para renovar as suas ideias e os seus conceitos. No último programa, nós vimos que uma das mudanças que ele fez foi começar a entender que os adversários são benfeitores da nossa vida. A gente comentou sobre isso. Ele falou também que ele compreendeu que o relacionamento com a família devia se modificar, que a esposa não era posse sua, que era uma irmã, que o segundo marido, o Ernesto, não é? Ele não era mais um intruso, ele era alguém que precisava de ajuda, e que os filhos também não eram propriedade dele, e que ele precisava ajudá-los a receber um conhecimento da vida espiritual, por assim dizer, porque até então, materialista que era, ele nunca incentivou a família a renovação espiritual. Então agora ele está vendo que existe essa necessidade, porque é muito importante a gente ter o conhecimento intelectual na vida, mas o conhecimento espiritual, o desenvolvimento da nossa espiritualidade também é muito importante, porque nós somos almas acima de corpos e nós vamos precisar muito, não é? Porque com todo respeito às ciências, a matemática, a língua portuguesa, né, os diversos idiomas, a história, a geografia, na hora que você precisa enfrentar um luto em família, não é? A morte de alguém querido, a matemática, ela não tem a condição de te dar esse amparo. Mas o conhecimento da vida espiritual, né, que a gente comentou na questão da mudança do ponto de vista sobre a vida em si, isso vai nos ajudar, não é? Quando a gente começa a compreender que todos somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Então o André Luiz está conseguindo chegar a essa conclusão e por isso ele está se sentindo muito melhor. Ele já aprendeu a volitar, ele já consegue, não é, poder vir visitar a família, porque volitando é bem mais rápido, com certeza. Ele está podendo vir ajudar a família. Então hoje vamos começar a leitura a partir do parágrafo 9. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que um outro amor se instalava na minha alma, porque a própria Bíblia, né, fala, ela foi traduzida primeiro para o grego, depois para o latim. Ela, na tradução grega, existem algumas palavras diferentes para os diferentes tipos de amor. Na língua portuguesa, nós só temos essa palavra amor. Quando a gente quer designar outro tipo de amor, a gente tem que colocar um outro adjetivo do lado, colocar um adjetivo do lado, já um outro substantivo. Já em grego, não, existem palavras distintas.
Então, esse outro amor, o amor do André Luiz é aquele amor romântico, vamos dizer assim, era eros, é aquele amor da paixão, da carne, né? Do ego. E agora ele tá mudando o amor dele para ser um amor que em grego pode ser traduzido como filha. É aquele amor fraternal. Para chegar um dia ao amor realmente que Paulo já sentia pela humanidade, que era o ágape, que é o amor universal. Então o André Luiz, ele está percebendo, não é, que um outro amor se instalava em minha alma. E acredito eu que seja esse amor filha, que é o amor fraternal, que é o amor da amizade. É o amor, não é, que ainda não é o ágape, que é aquele amor pelos inimigos, por tudo na natureza, amor a barata, a rato, oh meu Deus do céu. Como é que a gente vai enxergar? Francisco a Teresa está falando bem o exemplo, né? O exemplo também é Francisco de Assis. Como é que a gente vai enxergar irmão isso? Tudo era irmão pedra, né? Ele já está achado de louco, não é por isso. Esse amor ágape, esse amor em grego que é o amor universal. O nosso, por enquanto, é o eros. É o filha, de vez em quando. Então o Marco vai comentar alguma coisa sobre amor? Então, nessa questão do amor, então a gente tem fundamentado nisso também, dentro da nossa realidade, o próprio egoísmo, né? E a gente sempre fala, porque os espíritos nos respondem que todos os vícios derivam dele. Todos os nossos vícios. São bem claros de responder Allan Kardec na questão número 913. Então, quando a Teresa coloca a questão do amor universal fraternal, ele é exatamente o oposto disso, do egoísmo, o oposto. E o modelo e o exemplo maior nós temos em Jesus, que é o nosso modelo e guia. Na resposta da pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, que responderam Allan Kardec. Porque guia a humanidade teve muitos, sempre os tem. Porque Deus sempre envia aqueles guias para nos orientarem em diversas culturas, né, religiosas. Mas modelo é Ele, é Jesus. Ele é o modelo, porque Ele faz realmente o exemplo do que é esse amor. Do que esse amor ao inimigo, do que esse amor, como a Teresa coloca como ágape, como a Teresa não, como pelo que ela leu em grego, é colocado como ágape. Então, é esse exemplo que ele dá no seu cotidiano que ele viveu aqui entre nós, que ele conviveu conosco aqui, com todas as mazelas e todos os defeitos. E ele dá um bom exemplo disso na própria escolha dos seus discípulos, que eram pessoas com problemas cotidianos, com defeitos, não eram santos. Nós o catalogamos. O diferenciado ali era João, realmente. Tanto que nunca morreu de martírio, morreu de velho. Não precisou sofrer o martírio. Então, mas são pessoas que conseguiram se vencer a si mesmo, como o André Luiz está falando aqui conosco. Então, é o oposto do amor, é o egoísmo, que é a pergunta 913. Então, na resposta, eu vou ler ali um trecho da resposta, que os Espíritos deram a Allan Kardec. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, quer dizer, eliminar o egoísmo. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É por isso, gente, os Espíritos responderam a Allan Kardec e estão nos ensinando. Então nós temos aqui a mensagem. Só que aí a obra de André Luiz, aproveitando aqui a gente comentar, a obra de André Luiz vai colocar isso em casos do cotidiano do dia a dia. Nós temos nas obras de André Luiz casos. Nós vamos ver aqui nos Mensageiros exemplo disso. Nós vamos ver, por exemplo, mais nitidamente no livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, em que a personagem Odila, desencarnada, ela quer tomar conta de novo da casa dela, quer o marido de volta, ela está desencarnada e tal. Obsedia a segunda esposa do marido. Nós temos também um exemplo disso no livro Sexo e Destino, no livro E a Vida Continua, e etc. Então são casos do dia a dia, do nosso cotidiano de vida, em que os espíritos
Os espíritos colocaram para o nosso entendimento, romancearam, com palavras de Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, romancearam os ensinamentos dos espíritos, que é o ensinamento de Jesus, que responderam a Allan Kardec, romancearam para que nós pudéssemos entender melhor, porque a nossa preguiça mental de raciocínio é muito grande ainda. Nós não conseguimos, quer dizer, não conseguimos ainda raciocinar além. Então, muito além do que a gente deveria. Então, eles romancearam, por isso a importância da obra de André Luiz. E por isso que ela é tão, às vezes, combatida, muitas vezes, no movimento espírita. Então, o próprio movimento, que é onde é que as trevas vão combater a situação, onde ela está dando resultado. É claro que é na ideia. Então, aproveitando aqui, a gente está falando de amor, que é o nosso sentido da vida, e estou falando do egoísmo, que é o que a gente ainda prevalece dentro de nós. Então, a obra de André Luiz é tão combatida, muitas vezes, infelizmente, dentro do movimento espírita, erroneamente, mas por assédio das trevas, que não querem que a gente se informe nos nossos casos do dia a dia. Tá? Então, vamos continuar a leitura. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então ele ainda está se colocando um pouquinho como vítima, né? Porque ele coloca que ele é órfão de afetos terrenos, porque a família consanguínea dele, a gente já viu que a mãe tinha desencarnado, o pai tinha desencarnado, ao que parece, ele só tinha, né, a família, a esposa e os filhos. Então ele agora viu que só uma filha pensa nele e os outros não querem mais saber dele, ele está se sentindo órfão, né? Mas ele coloca uma palavrinha-chave aqui para todos nós: conformado com os desígnios superiores. Então existe uma oração muito bonita que fala que Deus nos dê sabedoria para mudar as coisas que podemos e para aceitar aquelas que não podemos modificar. E o que ele está percebendo é que existem coisas, né? Existem situações, coisas não, existem situações na nossa vida que a gente não pode mudar, a gente não tem o poder. E existem leis divinas que a gente não pode mudar. Duas principais, nascimento e morte. E essa lei, ela está no arbítrio exclusivo de Deus. Não tem como a gente mudar isso, não é? No caso dele, agora ele está começando a se conformar que ele, apesar de ser um suicida indireto, ele desencarnou porque Deus achou que estava na hora. Porque a gente sabe que quando Deus não permite, nem o suicídio direto acontece. A gente já contou o caso daquele rapaz amigo, um senhor amigo de Miranda, que tentou 4 vezes o suicídio e não conseguiu nenhum e se tornou espírita. Então, porque Deus não permitiu. Ele queria, mas não estava de acordo com a lei de Deus, lei de Deus não permitiu. Então agora, ele está conformado com os desígnios superiores. E qual foi esse desígnio superior? A desencarnação dele, ainda relativamente jovem, e a esposa ter casado com outro e os filhos continuarem a viver sem o apoio físico, né, material presencial dele. Então ele está conformado. E a conformação, a meu ver, é uma ciência realmente difícil da gente se compenetrar dela e tentar praticá-la. Não é fácil, porque a gente corre 2 riscos: não aceitar ou então se acomodar nela. São 2 perigos nessa questão da conformação. Ou a gente realmente fica no conformismo, que não é conformação, e não faz nada para mudar a situação, ou a gente se rebela de uma tal maneira que passa a odiar Deus, o mundo e todo mundo, porque a gente não aceita a vontade de Deus. Então, todos nós devemos meditar nisso que o André Luiz está colocando para a gente, que a conformação realmente deve fazer parte da nossa vida, porque nós tem coisas que vão acontecer, situações que vão se apresentar que a gente não tem como mudar.
Agora, a gente não pode entrar numa de conformismo. Então, no caso de uma desencarnação prematura, que eu digo, desencarnação prematura de criança, adolescente, que, né, na nossa visão muito tacanha, não seria correto, mas aos olhos de Deus, que sabe tudo, é o momento certo. Muitas pessoas se anulam para a vida, entram numa conformação que não é conformação, é conformismo. E não quer fazer mais nada e não quer se relacionar com mais ninguém, como se, né, tivesse recebendo às vezes até um castigo de Deus. E a gente conhece até pessoas espíritas nessa situação. Então, a conformação, nós precisamos, né, orar muito a Deus para que Deus nos ajude a fazer a diferença do que a gente precisa aceitar na nossa vida e o que a gente precisa, de alguma maneira, ter forças para modificar. E então, tem coisas que a gente sabe que realmente é só a gente se conformar com a vontade de Deus na nossa vida. Porque o problema é quando a vontade de Deus não coincide com a nossa. A gente, infelizmente, ainda tem muita dificuldade em aceitar isso, né? A gente já leu o parágrafo 9, compelido? Sim, já lemos, a gente fala do amor, né? Agora nós estamos na conformação, nós lemos esse outro parágrafo, o 10, que ele estava se sentindo. Isso, porque ele... lemos o 10, né? Lemos. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores, né? Isso, sobre a conformação. Por que isso? Porque, é isso que eu estava querendo comentar. Porque eles falam que ele está conformado com os desígnios de Deus, que Deus havia traçado para ele, rumo ao destino, diverso daquele que ele achava. Porque o outro amor se instalava na alma dele. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente falou tanto de amor, tem no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 8, Allan Kardec coloca a lei de amor. E essa mensagem é do espírito Fenelon. De Lázaro, né? Mensagem de Lázaro. A lei de amor. Em que o início, vou ler só o início da mensagem. Ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o progresso que é feito por nós, à medida que ele vai progredindo, a gente vai fazendo isso, vai sentindo, vai tendo esse sentimento. E na pergunta, conjugando isso que o Espírito disse aqui, que está no Evangelho, com a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos se o progresso moral acompanha sempre o intelectual. Ora, o progresso moral ele se funda onde? Se fundamenta onde? No amor. E os Espíritos respondem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Mas mesmo nem sempre o seguindo, ele decorre desse. Então o conhecimento é que vai fazer isso. O conhecimento. Só que na grande maioria das vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente escolhe a dor para conseguir alcançar o amor, né? A irmã dor. Então é isso que a gente queria comentar também. Isso. Então, somente agora vamos ler o parágrafo 11. É isso. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas, porque enquanto médico ele estava preocupado com as leis materiais, né, da química, da física, da biologia, e ele se esqueceu que as leis espirituais, elas também estão presentes na física, na química, na biologia. Ele esqueceu de ver esse outro componente da lei. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, não é? Allan Kardec vai estudar, na quarta parte não, na parte terceira. Allan Kardec vai estudar as leis morais. E ele vai começando a falar sobre a lei divina ou natural.
é a pergunta 614. Não, 647? Não, até a 14. Ah, o que tá. deve se entender por lei natural. Né? É Vamos que a gente, ver deixa eu explicar aqui. A gente prepara o estudo, né? A gente vai preparar separado, sem um falar com o outro. Aí ela prepara parte dela, eu preparo a minha parte, chega aqui junta. Aí ela abriu o livro aqui, eu já tinha aberto no mesmo capítulo. Mesma só que pergunta, na mesma pergunta não, mas no mesmo capítulo, na mesma parte. Porque ele fala da lei que ele não buscou compreender enquanto encarnado estava. Porque nós precisamos, que estamos encarnados, começar a valorizar e, antes de valorizar, conhecer as leis morais, que são as leis, como ele está colocando aqui, não é? As leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Que leis são essas? São as leis morais. E aí, na pergunta 614, Allan Kardec questiona o que se deve entender por lei natural ou, né, lei moral. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se dela afasta. Então, e ele, não é, o André Luiz não valorizou essa lei natural, que é a única que pode nos trazer felicidade. Que a gente chamava antigamente de pecado. A lei? Afastamento da lei. Ah, sim, o afastamento da lei era o pecado, sim. Chamávamos disso, de pecado. Mas a palavra na Bíblia, nós espíritas, pecado, né? ela é traduzida, né, muito mais acertadamente como errar o alvo. Isso. Então, errar o alvo, o nosso alvo é Deus, né? E a gente, quando quando a gente não alcança o alvo, a gente erra e não peca. A palavra pecado, ela ficou muito pesada com o tempo. Apesar que alguns espíritos usam isso no Evangelho, mas a gente tem que lembrar, porque às vezes eu estou lembrando isso, que às vezes o ouvinte pode fazer interrogações assim, mas no Evangelho tem a palavra pecado, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem às vezes. Mas a gente tem que lembrar que os espíritos que ditaram as informações que Kardec coloca no Evangelho, não existia espiritismo ainda, essa conotação. Os espíritos que tinham sido católicos, muitos deles. Mas apesar da questão moral, o importante é a elevação moral que eles tiveram, né, e alcançaram para poder dar as informações corretas para nós. Mas o mais importante vem agora na pergunta 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Elas se referem a outra coisa além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o criador de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, tudo na natureza é lei de Deus. A lei de gravidade é lei de Deus. A lei da atração e repulsão das moléculas é lei de Deus. Mas existem leis que são as morais, que vão fazer com que aquele que trabalha com as ciências, vamos dizer assim, físicas do planeta, materiais do planeta, se comportem melhor. Então, mas tudo, como os espíritos dizem, é lei de Deus. E o André Luiz, ele agora é que ele está percebendo que ele viveu, mas ele nunca levou em conta a lei moral. Ele nunca levou em conta esse aspecto da lei de Deus que abrange muito mais a nossa evolução espiritual do que a evolução material. Mas chegamos ao fim de mais um programa, agradecendo a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir. Que Deus abençoe a todos, abençoe vossas vidas e vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.